Olá! Esse é um material educativo para as equipes do HDT, preparado pelo setor de psicologia. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre comunicação efetiva. Vamos lá? Comunicação efetiva. Você sabe o que é isso? A comunicação efetiva é aquela que acontece sem ruídos entre quem fala e quem escuta, ou seja, é se fazer realmente entendido. Quando nos comunicamos dessa forma, conseguimos que a atividade ou ação comunicada seja realizada da maneira correta. Isso pode acontecer tanto verbalmente, como por escrito ou de forma eletrônica. Você já deve estar pensando em como isso é importante no nosso trabalho, não é? No ambiente hospitalar, a comunicação efetiva em saúde é um elemento essencial para a segurança do paciente e é, inclusive, uma das metas internacionais estabelecidas pela OMS. Quando a comunicação é eficaz, a equipe consegue compreender melhor o problema do paciente, otimizar o trabalho em equipe, melhorar o vínculo com o paciente e evitar eventos adversos na assistência. Mas não é só um bem feito ao paciente. Quando somos claros e compreendidos dentro da equipe, nos sentimos mais satisfeitos e valorizados, aumentando a qualidade e a felicidade no trabalho. Pontuaremos agora alguns fatores que afetam a comunicação e apresentaremos uma sugestão de como estruturar a forma de falar para que se consiga um efeito real e positivo. O objetivo é que com essas direções as equipes multiprofissionais possam refletir e buscar, junto às suas respectivas coordenações, formas de melhorar a sua assistência. A comunicação está presente em todas as ações humanas. É contínua e dinâmica, sofrendo influência de inúmeros fatores, tanto individuais, que é o jeito de cada um ser, como do ambiente. Por exemplo, a forma como uma instituição prega e lida com a comunicação de erros pode influenciar em como e quando as pessoas tocam nesse assunto. É importante salientar que, independente de diferenças individuais, todas as pessoas podem aprender a se comunicar melhor. Basta ter um contexto favorável para isso. Então, quais fatores interferem em uma comunicação efetiva na instituição de saúde? Primeiro, vamos começar pelos negativos. A rigidez hierárquica e os conflitos na equipe. Toda instituição é hierarquizada e isso não é um problema. Apenas quando algumas posições se tornam rígidas e impedem o diálogo, os profissionais passam a ter dificuldade em expressar suas opiniões e pareceres técnicos. O mesmo acontece quando os conflitos não são resolvidos de forma assertiva, criando barreiras para uma comunicação eficaz. Momentos críticos, como troca de plantão, transição de cuidados entre equipes e situações de urgência. Esses contextos costumam reunir características que complicam a passagem correta de informações. Por exemplo, pouco tempo para passar um volume muito grande de informação, muito barulho e movimentação de profissionais diferentes, ações emergenciais que se sobrepõem, dificultando a habilidade do profissional em estabelecer prioridades, ou situações que fragilizam emocionalmente o profissional, como lidar com óbitos ou eventos adversos. O terceiro fator é o número inadequado de profissionais na assistência ou longa jornada de trabalho. Os profissionais cansados por não terem tempo correto de descanso ou sobrecarregados se tornam estressados, o que dificulta a boa execução de suas rotinas. Mesmo que saibam o que fazer e o que comunicar, podem se atrapalhar pelos efeitos do estresse, como a desatenção e os prejuízos na memória. E por último, temos a complexidade do cuidado. Na assistência, existem procedimentos de alta complexidade, que exigem atenção redobrada a detalhes e em toda a execução da ação. Mesmo profissionais competentes e bem treinados podem cometer erros de comunicação. É para isso que existem os protocolos e checklists, por exemplo, para ajudar o profissional a evitar os erros. Muito bem, agora vamos para os fatores que influenciam positivamente na comunicação. O primeiro é a clareza do trabalho de cada profissional. Em uma equipe multi, diferentes profissionais têm diferentes papéis e responsabilidades.
Quando todos entendem e conhecem o papel uns dos outros, a comunicação é feita à pessoa correta, evitando o famoso telefone sem fio e até mesmo retrabalho. Isso também vale quando há transição do cuidado entre as equipes. O segundo fator positivo é o treinamento institucional, que pode ser focado nas habilidades interpessoais, no uso de protocolos e até mesmo simulações. Nas unidades de saúde, o treinamento contínuo é essencial para alinhar as condutas das equipes, fortalecendo e atualizando o conhecimento daqueles que já são mais antigos e alcançando os profissionais com menos tempo de casa. Isso é especialmente importante quando há uma rotatividade grande de funcionários. O terceiro fator são as discussões de caso, ou as visitas multi. Um dos principais objetivos dessas visitas é tornar a assistência ao paciente ampla, compartilhada e humanizada, fazendo com que o cuidado seja avaliado, compreendido e realizado por todos da equipe. A postura ativa e aberta de todos os profissionais favorece o entendimento mútuo das condutas e tende a alinhar o diálogo entre as equipes e as informações que chegam ao paciente ou ao familiar. E o último fator são as lideranças e coordenações ativas. Os líderes e coordenadores que atuam com foco no suporte, reconhecimento e respeito aos profissionais são essenciais para construir uma relação de confiança e aprendizado com as equipes. Essa relação favorece a comunicação clara e sem receios por parte dos profissionais. Muito bem, agora que já falamos sobre alguns pontos que influenciam na ocorrência de uma comunicação efetiva, vamos agora verificar algumas possibilidades de como se comunicar de forma direta e clara com as equipes e com os pacientes e acompanhantes. Algumas dicas gerais. Primeiro, ao fornecer uma informação, sempre use o crachá e se identifique de forma verbal, especialmente com pacientes e familiares, já que eles costumam confundir os profissionais. Tenha atenção redobrada nos locais de precaução de contato, nos quais o capote costuma cobrir o crachá. Em segundo, tente promover um ambiente propício para passar a informação. Por exemplo, se o local está muito barulhento ou se o ouvinte está dividindo a atenção dele com você e outras atividades, tente retirá-lo daquele ambiente ou pedir que ele interrompa a atividade se possível. Se não for, considere transmitir a mensagem em um outro momento. Já ao ouvir ou receber uma informação, esteja presente. Mantenha contato visual e escute ativamente quem fala com você sem realizar outras tarefas concomitantes. Assim, você evita distrações e perda de informação. Além disso, essa é uma postura que mostra um real interesse no que está sendo transmitido e valida a fala do emissor da mensagem. E por último, depois de receber uma informação, você pode resumi-la de forma concisa, confirmando ao emissor que a mensagem foi compreendida adequadamente. Quando você for o emissor, peça para a pessoa lhe resumir o que foi compreendido. Para além dessas dicas gerais, a literatura apresenta um protocolo para facilitar a transmissão de informações. Ele serve como um guia para contextos em que é necessário prestar informações críticas de forma concisa e segura. É conhecido pela sigla SBAR. Vale ressaltar que quanto mais se utiliza desse protocolo, melhor você fica para repassar informações, pois já organiza tudo na cabeça antes de falar. E com o treino, você passa a fazer isso de um jeito automático. Então, vamos reforçar a função de cada letra do protocolo? S é para situação. É o momento em que você se identifica e forma uma frase curta que resume o principal problema naquele momento. O B é para background. É onde você vai trazer informações breves e pertinentes sobre o paciente naquele momento. A é para avaliação, em que você diz qual o problema principal na sua visão e o grau de estabilidade do caso. R é para recomendação. É a última parte da mensagem e serve para explicitar a ação recomendada ao outro. Ressaltamos a importância de se comunicar de maneira efetiva com os profissionais e os usuários dos serviços de saúde. Cabe salientar que posturas de acolhimento são sempre necessárias ao lidar com situações delicadas com pacientes e familiares. Esse é um papel para todos os profissionais. Por isso, na hora de comunicar e usar o SBAR,
podemos alterar a linguagem e acrescentar falas de empatia e suporte a essas pessoas. Busque a sua coordenação para abordar as dificuldades que sua equipe está mostrando ou o desejo dos profissionais de melhorarem sua assistência. Esperamos que esse vídeo tenha contribuído para sua formação e atuação na HDT. Obrigada pela atenção e até a próxima!